Olá, somos nós aí com mais uma aula de seitas e heresias. Quem nunca presenciou uma cena como essa? Na verdade, essa cena é presenciada todas as semanas. As testemunhas de Jeová são dignas de respeito por parte de todos nós no que tange a seu caráter comprometido em fazer a obra de Deus. Em todas aquelas datas marcadas, lá estão eles, pontualmente determinados, desejosos de fazer aquilo que eles entendem ser a palavra de Deus. Mas nós sabemos exatamente que todas as características das testemunhas de Jeová são características de uma seita. E na aula de hoje você vai saber por quê. O fundador, Charles Taze Russell, nasceu em 1852 e morreu em 1916. Depois vieram Joseph Rutherford, Nathan Knorr e Fred France. Começaram na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1879. A sede se encontra no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Escrituras: a Bíblia, tradução do Novo Mundo, todas as publicações atuais da Torre de Vigia, as revistas A Sentinela e Despertais, publicadas quinzenalmente. Deus é uma pessoa, cujo nome exclusivo é Jeová. Não creem na Trindade. Jesus foi o primeiro a ser criado por Jeová. Quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? Jesus é um Deus, só que um Deus menor. Antes de vir ao mundo, era um arcanjo Miguel. Jeová criou o universo por meio de Jesus. Quando Jesus estava na terra, ele foi um homem que viveu perfeitamente. Depois de haver morrido numa estaca, não uma cruz, foi ressuscitado como espírito e seu corpo destruído. O homem Jesus não existe mais. Jesus não virá outra vez. Ele já veio invisivelmente em 1914, em espírito. Escatologicamente, para as testemunhas de Jeová, em breve haverá a batalha do Armagedon, e todos aqueles que não são testemunhas de Jeová perecerão. O Espírito Santo é a força invisível e ativa de Jeová, não é uma pessoa. Para eles, salvação, ser batizado como testemunha de Jeová. A maioria dos seguidores tem de ganhar a vida eterna na terra, trabalhando de casa em casa. A salvação no céu está limitada aos 144 mil ungidos. Os 144 mil viverão no céu como seres espirituais. O remanescente dos justos, a grande multidão, viverá na terra e obedecerá a Deus perfeitamente por 1000 anos. Depois, deverão suportar a prova final quando Satanás for solto do poço do abismo. Outras crenças reúnem-se aos domingos nos salões do reino. Os membros ativos são instruídos a distribuir literatura de casa em casa. Uma vez por ano, celebram a refeição noturna. Só os ungidos podem participar. Não comemoram feriados nem aniversário. Não saúdam a bandeira, não prestam serviço militar, não aceitam transfusões de sangue, creem que a guerra do Armagedon ocorrerá em breve. Não existe uma pessoa sequer no mundo que tenha sido testemunha de Jeová só pela leitura da Bíblia. Todas foram induzidas a esse erro. O que eles chamam de estudo bíblico é, na verdade, o estudo de A Sentinela e de outras publicações da Sociedade Torre de Vigia. Como surgiu as testemunhas de Jeová? Charles Taze Russell, o fundador do russelismo, nasceu em 1852 nos Estados Unidos. Seus pais eram presbiterianos. Russell pertenceu à Igreja Congregacional. Em 1874, fundou formalmente o movimento Russelita. Em 1879, começou a publicação do periódico Torre de Vigia de Sião, hoje chamado A Sentinela. O sucessor de Russell, Joseph Rutherford, efetuou 148 alterações doutrinárias no sistema de crença da seita. Publicou a obra póstuma de Russell, intitulada O Mistério Consumado, e o 7º volume de Estudos das Escrituras, como meio de consolidar em torno de si o domínio e o controle da organização. No Brasil, eles começaram em 1920. Sua sede nacional permaneceu em São Paulo, capital, até 1980. Atualmente, a sede nacional das Testemunhas de Jeová encontra-se em Cesário Lange,
interior do estado de São Paulo. Russell profetizou que a Batalha do Armagedon ocorreria em 1914. Neste ano, segundo ele, dar-se-ia também a vinda de Cristo, mas, na referida data, nada aconteceu. Depois ele mesmo refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1915 e depois de 1918. Como das vezes anteriores, nada aconteceu. Ele veio a falecer em 1916. Profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação, qual nunca houve antes, desde que houve nação, até que fosse estabelecido o reino de Deus. Os judeus seriam restaurados, os reinos gentios seriam quebrados em pedaços, como um vaso de oleiro, e os reinos deste mundo passariam para o nosso Senhor e para o seu Cristo. Nada absolutamente se cumpriu. Falsas profecias de Rutherford. Rutherford também refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Isso também não se cumpriu. Falsas profecias de Knorr e France. Em 1946, a organização lançou o livro A Verdade Vos Tornará Livres, contendo a base da profecia do Armagedon para 1975. Muitos venderam propriedades, outros abandonaram estudos e carreira profissional, mas nada aconteceu. As testemunhas de Jeová dizem que ninguém pode compreender a Bíblia sem a revista Sentinela. Não reconhecem qualquer outra versão da Bíblia além da sua versão deturpada chamada Tradução do Novo Mundo. Muitas testemunhas de Jeová adquirem outras versões da Bíblia simplesmente porque se interessam por alguns versículos para o seu trabalho e proselitismo, dando assim a impressão de que conhecem outras versões. Tradução do Novo Mundo. Foi preparada para contrabandear as crenças pré-fabricadas da Torre de Vigia para o texto das Escrituras. É uma obra mutilada, tendenciosa e cheia de interpolações. Traduziram João capítulo 1, versículo 1 por "E a palavra era um Deus". No que tange às doutrinas, as testemunhas de Jeová se perdem erroneamente como meninos leitores da Bíblia. Por exemplo, o Deus das testemunhas de Jeová não sabe todas as coisas. Eles dizem que ele não sabia qual seria o resultado da prova de Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 12. E também desconhecia o que se passava na terra, no caso de Gênesis capítulo 18, versículo 20 até o 21. Dizem, enfim, que o verdadeiro Deus não é onipresente. Mas a Bíblia ensina que Deus enche todo o universo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Jeremias 23, versículo 23 e 24, e sabe todas as coisas. Daniel, capítulo 2, versículo 20 até o 22. O Deus deles, portanto, não é o mesmo Deus da Bíblia. No que tange à Trindade, dizem que a Trindade é uma doutrina pagã desenvolvida por Constantino, imperador romano, no IV século, o que não é verdade. Quando Constantino veio ao mundo, a doutrina da Trindade já existia no registro bíblico desde os primeiros capítulos de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem é Jesus Cristo para as testemunhas de Jeová? O Jesus das testemunhas de Jeová não é o mesmo da Bíblia. O apóstolo Paulo adverte os cristãos prevenindo-nos desse outro Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Dizem que Jesus é o destruidor, o Abadom de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. O Jesus da Bíblia, todavia, é o Criador. João 1, 3, Colossenses 1, 16. Ensinam que Jesus tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo. O Jesus da Bíblia, contudo, nasceu Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 11. As testemunhas de Jeová pregam que Jesus de Nazaré não existe, mas a Bíblia diz que Jesus, o Nazareno, é vivo. Atos capítulo 2, versículo 22 e versículo 36. Já ensinaram que Miguel não é Jesus, agora dizem que Jesus é Miguel. A Bíblia afirma que Jesus é o Criador e Miguel criatura. Colossenses 1, 16 até o 18. Hebreus capítulo 1, versículo 5. As testemunhas de Jeová também dizem que Jesus é um deusinho, um Deus menor. A palavra de Deus, porém, declara que ele é o Deus verdadeiro. 1 João capítulo 5, versículo 20. É verdade que todas as sociedades bíblicas têm comissões para manter sempre a atualidade da linguagem, sem, contudo, mudar a mensagem. Eles, entretanto, mudaram suas crenças, agora mudaram também as Escrituras. Sobre a salvação, eles ensinam que a salvação depende de
se pertencer à sociedade Torre de Vigia e estudar seu manual de ingresso, o livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Jesus, no entanto, afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Eles ensinam que a salvação é um alvo para ser cumprido. A salvação não é uma coisa para o futuro, é algo presente, como diz a palavra de Deus. No que tange ao inferno, as testemunhas de Jeová negam a existência do inferno ardente porque Russell, antes mesmo de fundar seu movimento, pessoalmente não concordava com tal crença. No que tange ao céu, creem que em 1935 Jeová colocou uma palavra no céu dizendo: não há vagas. Rutherford, sucessor de Russell, inventou essa doutrina em 1935, dividindo o rebanho em duas classes: os ungidos, que são apenas 144 mil membros, que representam todos os cristãos autênticos desde a fundação da igreja até 1935. Somente estes, segundo eles, vão para o céu. Os demais são considerados classe da grande multidão que, de acordo com seu ensino, vão herdar a terra. Dizem que os membros dessa última classe não são filhos de Deus e nem pertencem a Cristo. Trabalham de casa em casa convidando o povo para uma religião que ensina que nem mesmo seus adeptos são filhos de Deus e nem pertencem a Cristo. A Bíblia diz que há um só rebanho. João capítulo 10, versículo 16, Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 18. O céu é para todos os que creem. João 14, versículo 1 até o versículo 4. E que todos os cristãos autênticos são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. 1 João 3, de 1 a 3. Devemos seguir a recomendação de João. Se alguém vem ter convosco e não traz a sã doutrina, não recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis. 2 João, versículo 10.